Muito bem, amigo telespectador, estamos de volta com o seu Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV, Campus Macaé, Rio das Ostras, você sabe, sempre a melhor imagem HD. E estamos com o Fernando Antônio, que vai comentar, não é? Lamentavelmente, a última rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A, né, de 2015, Vasco caindo para a Série B, Fluminense perdendo, o Fluminense jogando lá em Santa Catarina, não é isso mesmo? E o Flamengo perdendo para o Palmeiras no Maracanã. O Macaé descendo para a Série C, o único representante do estado do Rio, então, na Série B, e o Madureira, o único da Série C, caindo para a Série D. Depois, outros aí, Caxias, não sei mais, caíram para a Série E. Não tem nem mais série para cair. De modo que é a imagem do futebol do Rio de Janeiro. Meu caro Fernando, como é que você faria uma análise da atuação dos clubes do Rio de Janeiro, outrora vitrine do futebol brasileiro, esse ano no Brasileirão? Boa tarde a você, ao telespectador. O futebol do Rio já foi apontado como a vitrine do futebol do Brasil. Exatamente. Os campeonatos estaduais sempre foram bem valorizados, mas o Rio tinha aquela imagem, a competição mais charmosa do futebol brasileiro. Porque o pessoal unia não só o futebol, mas o carnaval, a harmonia do torcedor do Rio de Janeiro em si, tudo isso sempre foi muito valorizado. Eu vou dar uma opinião e eu sei que em função do que eu vou falar, muitos certamente vão contestar, mas o futebol do Rio, para ser revitalizado, para passar por um processo de mudanças, tem que de fato encarar esse tipo de situação. Infelizmente, a realidade é essa. Seria até importante se o próprio Botafogo não subisse, para todos enxergarem que o futebol do Rio já há algum tempo vive momentos ruins. Nós temos aí uma federação que ela não estende o seu apoio ao interior, ela sempre fundamentou os campeonatos estaduais, principalmente nessa gestão, apenas para favorecer os grandes. E olha que agora já existem equipes dos chamados grandes contra a federação, e dentro dessa política administrativa o futebol do Rio caiu vertiginosamente. É duro, a gente viu um Vasco pela terceira vez numa segunda divisão. Em 8 anos. Nesses últimos 10 anos, pela primeira vez na história, nós não tivemos nenhuma equipe do Rio entre os chamados grandes. Tivemos a queda do Vasco, Flamengo na 12ª posição e o Fluminense na 13ª. Quando que nós iríamos imaginar esse tipo de situação? Então, o que tem que acontecer? Mais seriedade por parte de quem dirige o futebol do Rio, mais determinação por parte de todos os clubes que são federados, fazer as exigências com ética, com seriedade, para a gente voltar a ter um campeonato estadual forte, potente, para que quando fôssemos disputar o Campeonato Brasileiro, a gente já ter um avanço de estrutura bem superior ao que nós estamos vendo no momento. Nós estamos tendo aí esses últimos estaduais com pouca frequência de público. A verdade é essa, nós chegamos a perder esse ano para a região de Santa Catarina. Olha só como que pode isso acontecer com o futebol do Rio de Janeiro. Chegamos a ter um índice de arrecadação muito abaixo daquilo que se imaginava. E outra coisa, entender que a competição em jogos de grande porte só pode ser disputada no Maracanã, no Engenhão, em Volta Redonda, na região de Macaé, em São Januário. Aí quando chega no Campeonato Brasileiro, que você tem que realmente encarar situações de pressão de torcida, e às vezes até em campos, né, não lá muito bons, é que você sente o reflexo de querer escolher lugar para jogar, de querer escolher lugar para disputar. Tem que haver muita mudança, tem que haver muita coisa para o futebol do Rio voltar a encantar a sua massa torcedora. Pois é, e vem aí o campeonato estadual, já há
alguns problemas, como, por exemplo, a criação da Liga Sul Minas Rio de Janeiro, cujos jogos serão praticamente paralelos aos do campeonato estadual, Flamengo e Fluminense já definidos com relação a colocar equipes B para disputar o estadual, a federação ameaçando cortar as cotas desses times, está compreendendo? E ao mesmo tempo com problemas de locais, porque serão preservados o Maracanã e o estádio Newton Santos, já com vistas às Olimpíadas, de modo que terão que buscar outros locais para os jogos, para os clássicos. Já apontaram até o Estádio Luso-Brasileiro como uma das opções, principalmente porque ele já começa, a partir de agora, a sofrer reparos. Exatamente. E ter a montagem das arquibancadas metálicas para poder atender a demanda. Quanto a essa questão de estádio, eu entendo até que é importante que haja o hábito dos clubes jogarem em outras praças, perfeito? Para poder ter uma dificuldade e sentir o peso de uma competição. Porque quando você vai disputar uma competição mais forte, você já está melhor preparado. Eu até nem questiono essa questão do estádio. A única coisa que tem que ser revista, os campeonatos estaduais precisam ser mais enxutos, mais práticos, porque você acaba não dando prejuízo aos clubes, muito menos trazendo desgaste, que é uma coisa normal quando acontece competições regionais alongadas. Pois é, e o Macaé caiu também para a série C do Campeonato Brasileiro, encarando que nós já sabíamos, tínhamos comentado aqui você há muito tempo, que o último jogo seria lá em Fortaleza, 46 mil torcedores, né? Parecia que era um título em disputa e a equipe do Ceará escapou do rebaixamento. A gente vai falar sobre o campeonato estadual da Série B, que está também se aproximando, ficou para o início do dia 5, né, de fevereiro, e também com os clubes já... Eu não entendo bem a federação, só faz a tabela, fez a tabela, dividiu os grupos e depois diz que os clubes que não tiverem a documentação que não vão disputar. Então, acho que para participar de um arbitral tem que ir, tem aqui, ó, tudo está em mão, se não for, não participa do arbitral, né? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso tudo aqui, sobre o americano que vai inaugurar dia 20 lá o seu CT, né? O Campos, o Goitacás. Vamos ver como é que estão as coisas aqui em Campos com relação ao campeonato estadual da Série B. Daqui a pouco, segura aí rapidinho, pai bola.